Nós, nós lançamos como para vocês no dia de ontem, né, uma pequena chamada para a ministração que iríamos fazer hoje, relativo diante desta convulsão social que tem acontecido nos Estados Unidos, que daí acabou repercutindo no Brasil, repercutiu na Europa, e nós vemos que há às vezes muito sangue nos olhos, muita defesa em cima de alguns pontos de vistas que nós muitas vezes vemos certos exageros, tanto de um lado quanto de outro, principalmente no que diz respeito a exageros quando se parte para a violência, quando se parte para a agressão, porque nós sabemos que esse não é um procedimento no decorrer da história. Esse tipo de procedimento acaba dando vazão a muitas coisas e não a civilidade, que é aquilo que nós tentamos ser, um povo civilizado, um povo educado. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre essa questão de racismo, sobre essa questão deste problema étnico que acabou ocorrendo nos Estados Unidos, que acaba existindo no Brasil, que acaba existindo, digamos, em boa parte da humanidade. E nós gostaríamos de dar um panorama histórico e também um panorama bíblico disso. Nós vimos que aquele homem que foi morto nos Estados Unidos, que acabou viralizando aquele vídeo dele sendo morto, George Floyd, o nome ficou famoso, nunca mais vai ser esquecido, sempre estará nos anais da história, assim como Martin Luther King, Malcolm X, na história americana. E querendo ou não, a história americana acaba influenciando muito por causa da mídia, por causa da tecnologia, por causa do cinema, por causa da divulgação e por causa do poder do país. Porque querendo ou não, o que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo em todo o mundo. E nós vimos nada mais do que algo que está incubado na cultura americana, que é o racismo, que é o preconceito. Mas antes de começarmos, nós queremos distinguir o conceito do que significa raça. Eu me lembro alguns anos atrás, nem sei se está ativo ainda, um conjunto que era chamado Raça Negra, que se coloca de forma popular a raça como sendo o quê? Raça branca, raça negra, asiáticos, ou mesmo você pode, popularmente, as pessoas falam o islâmico como definindo uma raça, os judeus como definindo uma raça. Mas raça, na etimologia da palavra, ela não simboliza isso. Raça significa algo que estabelece, vamos dizer, no popular raça seria distinto por formação óssea, por cor de olhos, cor de pele. Então isso seria definido como raça. Etnia, por sua vez, já seria definido por costumes, hábitos, linguagem, práticas sociais que identificam um grupo. Então há uma diferença entre raça e etnia. De forma popular, como falamos, a questão da raça é definida por grupos religiosos, é definido por uma determinada etnia, os bascos, os indianos, nós podemos colocar aqui os islâmicos e por aí vai. E a questão da cor da pele, ou dos traços que definem diferenças na concepção do ser humano. Então existe o branco, existe o negro, existem os asiáticos com as suas características próprias, e não só os asiáticos, os indígenas também, que trazem o seu genótipo bem próprio, bem característico. Mas aos olhos da biologia não existe raça negra, nem branco, nem existe asiáticos, nada disso. Existe só uma raça, a raça humana. A raça humana, nós temos que, isso biologicamente, não existe uma distinção, sendo ser humano, todos nós, independente das características físicas, sejam cor de olhos, sejam formação óssea, seja a cor da pele, nada nos separa. Na verdade, desde que foi desenvolvido o conceito da genética e foi desenvolvida a pesquisa genética, se distingue o quê? Que essas diferenças de um asiático, de um negro, de um branco, são equivalentes a 0,1% das diferenças genéticas entre um homem e outro. Sendo assim, geneticamente, é comprovado cientificamente isso, que todos nós temos uma só origem, todos nós temos um pai genético, um Adão genético, nós temos uma só mãe genética,
Nós não viemos digamos assim, na nossa genética, embora haja uma distinção popular de classes, de cores, de estilos de vida, que são chamados de raça, aos olhos da biologia, existe só uma raça, a raça humana. Raça humana. Eu sou humano, você é humano, independente da melanina, do excesso de melanina ou falta de melanina na nossa pele. Nós somos seres humanos, isso é bem claro quando você chega em Gênesis, capítulo 1, e você vê ali que é algo bem distinto, não só a questão da questão dessa raça, mas a própria questão do gênero. Como que Deus, ao criar todas as coisas, você tem o capítulo 1 que fala sobre essa criação, chega no momento que ele diz assim, verso número 25, onde Deus vai diferenciar as raças dos animais e o ser humano. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, verso 25 do capítulo 1 de Gênesis. E os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. E presta atenção no que diz o verso 27. Criou, pois, o homem à sua imagem e mulher. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, a própria questão de gênero está inserido. O homem e a mulher fazem parte desse gênero humano, dessa raça humana. Os dois estão inseridos, como que dizendo que neste ponto não há distinção nem entre gêneros, não há distinção entre homem e mulher, porque ambos foram criados em Deus à semelhança de Deus. Deus não fez distinção nem de raça, certo? Porque ele criou um ser, e aqui há algumas prerrogativas que às vezes a gente levanta. Quem garante que Adão era branco? E quem garante que Adão não era negro? Quem garante que Adão não era asiático? São prerrogativas. Qual o genótipo do primeiro homem? Quais as características do primeiro homem? A questão simples, Deus criou o homem que deu origem a toda a humanidade. A humanidade que no decorrer dos milênios acabou sofrendo certas mudanças genéticas. Mudanças genéticas de acordo com o clima, de acordo com as variações, com as necessidades do ambiente, e por isso vieram haver variações dentro da raça humana que geraram características distintas. Os esquimós têm características distintas. Os índios brasileiros têm uma características distintas. Os índios naturais da América do Norte têm uma característica distinta. Os russos têm características distintas. Os asiáticos já diferem dos russos, embora os russos sejam asiáticos também. Você pega, por exemplo, descendo Japão, Coreia, Vietnã, Tailândia, você vê a semelhança no biotipo das pessoas, são muito semelhantes, são muito parecidas, e diferem, por exemplo, dos europeus, que diferem, por sua vez, dos africanos. Então, essas diferenças são mudanças genéticas que foram ocorrendo no decorrer da própria evolução do ser humano, como seres humanos, na adaptabilidade que todo ser humano tem diante da natureza. E nós somos uma raça extremamente adaptada, vivemos nos lugares mais inóspitos, criamos condições de vida nos lugares onde muitos animais não conseguiriam viver. Nós temos essa adaptabilidade na nossa complexão física, genética, como também na nossa capacidade intelectual de desenvolver meios de sustentação nos ambientes mais inadequados e inóspitos que podemos ter. Então, esse conceito de raça ficou claro, raça humana, ser humano, raça humana é uma só, nada nos distingue. Isso começa no princípio da palavra de Deus, lá quando Deus cria a humanidade, não há distinção, Deus criou o homem. E o homem se multiplicou e no se multiplicar houve essa variação de tipos, mas não variação de raças, porque o ser humano continuou sendo ser humano, independente da sua aparência física, independente da sua formação genética. Dá para entender isso? Então todos somos seres humanos. Agora nós vemos que de repente a história muda. Por quê?
Onde começa a haver uma variação deste conceito? O que gera realmente o racismo? O que gera o racismo, que é transferido talvez numa palavra mais distinta, que é preconceito. Da onde vem o preconceito de cor, o preconceito de religião, o preconceito de valores, preconceito de gêneros. Hoje muito em voga por causa das escolhas sexuais que muitos homens e mulheres têm feito de não se adequarem no gênero biológico que eles possuem. Então há essa questão de mudança e há muito preconceito sobre minorias. De onde vem isso? Eu creio que o próprio livro de Gênesis explica. Tanto que você chega no capítulo de número... Bom, você vê a queda do homem. A queda do homem, que ocorre no capítulo 3 de Gênesis, acaba sendo a origem de todos esses males. Porque o homem perde a essência. O mesmo Deus que criou o homem que sai dele e se identifica com ele, perde essa identidade por causa do pecado, por causa do pecado como escolha que ele faz de andar nos seus caminhos fora da vontade, fora do caminho de Deus, do propósito de Deus. Então, quando o homem peca, isto traz na natureza do homem uma transformação que descaracteriza o homem da sua semelhança com Deus. E quando nós vamos na decorrência do capítulo 4, nós vemos aqui, eu creio, a partir dessa interação social, a primeira manifestação que vem dar origem a toda forma de discriminação e toda forma de racismo. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós temos o episódio de dois irmãos, Abel e Caim. Os dois têm a mesma mãe, os dois têm o mesmo pai, os dois têm a mesma formação, os dois têm os mesmos recursos. Os dois se dispõem, na verdade é até interessante que Caim se dispõe a levar uma oferta a Deus. E Abel também se dispõe a levar uma oferta a Deus. E nós lemos o texto do capítulo 4, começando do verso 1 ao verso 7, nós vemos que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. E nós vemos essa atitude. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que da oferta de Caim, ou melhor, ao passo que de Caim, da pessoa de Caim e da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia se procederes mal, eis o pecado, jaz aí à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo de pecar, o desejo de transgredir que está às nossas portas, está diante de nós, cabe a nós dominá-lo, cabe a nós administrá-lo na nossa vida. E ele diz na sequência: disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Eu creio que este é o momento que na história da humanidade começa toda forma de preconceito e de racismo, que poderíamos trabalhar no conceito de racismo como nós temos hoje, principalmente nessa evolução de ódio nos Estados Unidos. Decorrendo do quê? Quando o homem, por causa dessa escolha do pecado, o pecado que ele não consegue, da sua natureza, ou por inveja, ou por meramente conceitos que ele estabelece, que cria o diferente, a pessoa que é diferente, a pessoa que pensa diferente, a pessoa que age diferente, a pessoa que é diferente, a pessoa que é aceita de forma diferente da forma que eu sou aceita, que é o caso, gera um sentimento de opressão, um sentimento de domínio sobre aquele que ele não concorda, com aquele que ele não aceita, com aquele que está em desagrado com o seu sentimento, com as suas emoções, com os seus desejos. É quando o homem aprende que ele tem condições de oprimir o seu semelhante. Ele tem condições de se sobressair sobre o seu semelhante através da violência. Seja a violência, no caso aqui foi uma violência física, mas nós vemos que muitas formas de discriminação são feitas por meio da violência. Ou violência gestual, ou violência física, ou a violência por meio de ideias, de princípios, de valores, de filosofias e de palavras que ofendem, que machucam, que destoam, que separam o homem, que tentam causar uma distinção de que eu sou melhor, de que eu sou superior, de que eu tenho poder, de que eu tenho governo sobre a vida do meu semelhante. E por causa do quê? De algumas diferenças.
porque eu não creio naquela etnia, porque eu não concordo com aquele povo, com aquela raça, com aquelas características, eu vou destruí-los. Na África é muito comum haver uma perseguição sistemática contra os africanos que nascem com um problema de falta de melanina, que são aqueles de... me fugiu a palavra? Uau! Os albinos, que são os albinos. A memória às vezes falta. Os albinos. Então há uma segregação dentro das próprias tribos africanas, onde todos são negros, inclusive os albinos. Embora o que acontece, eles são das mesmas complexões ósseas, mesma cor de olhos, mesmo DNA, mesma genética, mas de repente a melanina fez com que eles se tornassem brancos, e eles são odiados, são tidos como uma sub-raça, e são sistematicamente executados em algumas regiões da África. Dentro da própria África, onde há os negros, há muitas tribos que se destroem, porque há centenas de guerras tribais, onde etnias não conseguem subsistir. E entenda, aqui não há uma distinção de cor, de pele, mas simplesmente um ódio porque aquela tribo pensa diferente ou age diferente de mim. Agora, por que há essa segregação racial como nós vemos no século XX? Porque boa parte dos que estão assistindo isso nasceram no século XX, já temos a geração, já estamos em 2020, né, já temos uma boa geração nascida no século XXI, mas o porquê dessa segregação? Na verdade, essa segregação vem do efeito dessa dominação do homem sobre o povo, sobre o seu semelhante. E nós vemos que isso se agravou muito, principalmente depois de 1500, quando houve as chamadas descobertas e a colonização dos novos continentes. Decorrente disso, em 1612, por exemplo, os portugueses chegam com a Companhia das Índias Ocidentais e vão até a Índia, e lá eles começam a oprimir os indianos, principalmente quando essa companhia é substituída pela dominação da colônia britânica. Nós vemos também o desenvolvimento da escravidão, da escravatura, principalmente quando os colonos chegam às Américas e descobrem que os índios, os nativos das Américas, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, não se submetem às estruturas sociais e aos valores e aos conceitos da nova cultura que está sendo inserida no continente, que é a cultura europeia. Então, quando nós vemos as duas formas de colonização no Brasil, num primeiro momento houve a colonização e houve o desenvolvimento da cultura do pau-brasil. Era uma cultura extrativista. Então se usou-se um pouco dos índios, no sentido daquele escambo de barganha de bugigangas com os índios que ficaram encantados com as novidades que vinham da Europa. Mas depois, quando começaram as outras culturas, quando vem o ciclo da cana-de-açúcar, aí já começa uma necessidade de uma mão de obra maior. E os portugueses não estavam dispostos a fazer isso. E dentro disso vemos o desenvolvimento da escravidão, que começa então por meio da marinha portuguesa, os primeiros navios negreiros que começam a trazer os escravos para o Brasil, isso já por volta de 1570, 1600, começa um grande... E nós vemos que os que capturavam os negros escravos não eram os portugueses, eram as próprias intrigas raciais dentro da África, onde em Moçambique, Angola, onde Portugal chegou como colônia, e dentro das próprias etnias haviam aquelas guerras e uns subjugavam os outros, e os subjugados eram entregues para os portugueses, entregues para os franceses, entregues para os britânicos, para que eles fossem traficados, fossem levados para outro lugar, e sendo assim havia a predominância daquela tribo que acabou subjugando aquele outro povo, aquela outra etnia, dentro da sua própria raça, digamos assim, e eram trazidos para o continente. E dentro disso, para que estes homens foram trazidos para esse continente? Tanto na América do Norte como na América do Sul, América Central. Foram trazidos como mão de obra barata, mão de obra a serem exploradas, os homens como animais de carga e as mulheres como objetos de multiplicação da mão de obra, mas também de satisfação sexual dos que vinham colonizar.
Então daí nós vimos, inclusive no Brasil, a miscigenação muito grande, né, dos caboclos, que é a mistura do português com o índio, porque as índias foram violentadas, o mulato, que é a violação muitas vezes feita pelos portugueses em relação às mulheres negras, e daí começaram a surgir essas novas variantes de definições do ser humano na cultura brasileira, por exemplo, o cafuzo, o caboclo, existe o negro, o branco, o cafuzo, o caboclo e por aí vai, o mulato. Então essa diferenciação vem do que? Dessa miscigenação dessas diferenças genéticas que geram vários biotipos, várias características distintas do ser humano. Mas nós vemos que muitos dessa própria, digamos, multiplicação de tipos é fruto de violência, fruto de abuso, fruto de violência sexual, fruto de falta de respeito absoluto a um gênero humano, que eram trazidos aqui de forma desumanas em navios negreiros, em condições desumanas. Há um hino muito famoso que é Amazing Grace, que é composto por um capitão de um navio negreiro que se converte, e ele se converte e ele fala, olha, eu era cego, agora vejo, e ele dedica a sua vida a tentar reparar os males que ele mesmo vivenciou ao trazer as pessoas do continente africano para a América debaixo de situações sobre-humanas. Eles eram colocados em espaços quase como de um caixão de defunto, acorrentados, sem higiene, sem nenhuma asepsia, sem nenhum cuidado, sem comida, entregues à peste. Muitos deles morriam e eram meramente descartados no mar. Se você quiser ler alguma coisa, Castro Alves ele escreveu um poema chamado Navio Negreiro, conta um pouquinho dessa vergonha, e ele coloca como que pode o Brasil se ostentar, na sua bandeira, sustentar debaixo dela uma prática tão hedionda como a escravidão, isso antes da abolição. Nos Estados Unidos, já por sua vez, nós vemos que os negros são levados e são colocados nas lavouras, principalmente as lavouras de algodão dos Estados Unidos, que acabaram se tornando naturais. A escravidão era presente tanto no sul como no norte, mas as plantações algodoeiras acabaram se localizando mais ao sul dos Estados Unidos, então ela acabou tendo uma maior promoção da escravatura nesta região, na região sul, e dentro disso houve até a Guerra de Secessão, por volta de 1822, a Guerra de Secessão americana, quando o norte e o sul se dividem, tentando gerar a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E por aí vai. Mas vamos lá. Qual o problema desta prática? O problema desta prática é que no decorrer da história, a grande dificuldade é que esses povos foram subjugados e dentro de um próprio conceito, infelizmente, cristão. Por quê? Quem eram os que traziam os escravos negros para a América do Norte? Eram os anglicanos, eram os religiosos britânicos. E os religiosos britânicos tinham essa concepção de que eles eram melhores do que os outros. E a cultura britânica deixou bem transparecida isso na época do Império Britânico, que só veio a ter fim realmente depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, por causa da decadência do Império Britânico. Mas nós vemos, por exemplo, na Índia. A Índia foi um país extremamente oprimido pela Inglaterra. E eles eram oprimidos por quê? Porque os ingleses cristãos, ortodoxos, se consideravam seres superiores. Se você pegar a eugenia, o conceito da eugenia, eugenia foi algo desenvolvido por volta de 1800 e... deixa eu ver se me lembro. Por volta de 1880 e alguma coisa, 83 se não me engano. E foi Francis Galton, que foi um britânico, que desenvolveu essa filosofia da eugenia, que seria o que? Os bens-nascidos, que estabelecem que o quê? Que a raça branca, a raça ariana, é superior a qualquer outra raça que exista no mundo. São superiores em inteligência, em força, em virtudes, em valores. E as outras raças
E é interessante que a eugenia não somente estabelece a opressão, mas a eugenia, da visão de Francis Galton, estabelecia o conceito do extermínio, porque a eugenia é o direito a existir. Então, o direito a se reproduzir. Então, se não era branco, se não era de olhos azuis, se não era dessa raça superior, eles deveriam ser privados de se multiplicar, levando assim essa outra raça inferior à extinção. Você pode falar, mas eu já ouvi essa história em algum lugar. Certo, a eugenia foi adotada depois, em 1930, 32, quando começa ali o desenvolvimento do movimento nazista na Alemanha, é que começam a abordar e a assimilar esse conceito da eugenia, e é levado a cabo de forma sistemática. Tanto é que eles criam os pogroms, os judeus são separados, e aqui vem a questão de raça. Os judeus eram considerados uma raça inferior, que deveriam ser exterminadas. Eles não só não teriam o direito de nascer, mas eles também não tinham o direito de viver. Eles foram sistematicamente nos pogroms da Alemanha, na Polônia primeiramente, depois nos campos de concentração que se espalharam por toda a época, por toda a região da Alemanha, Polônia e a Áustria. E dentro disso, os judeus começaram a ser exterminados sistematicamente. É interessante que a mesma Alemanha que promovia a eugenia foi o berço da Reforma Protestante. E muitos dos que promoviam a eugenia judaica, de matar os judeus, de exterminar os judeus, judeus, homossexuais, negros e qualquer outra etnia que fosse diferente, porque eles eram a raça superior, embora a ênfase tenha sido para quê? Para exterminar na Europa, principalmente os judeus. Mas morreram fora os judeus. Dos judeus foram 6 milhões de pessoas. Mas fora os judeus foram mortos muitos outros grupos. Ciganos foram exterminados sistematicamente, que eram tidos como uma raça inferior. E até hoje os ciganos, em muitas partes do mundo, na Europa também, eles são perseguidos. Porque são tidos como uma raça sem caráter, sem moral, sem valores, e por aí vai. Então nós vemos que boa parte da influência do cristianismo gerou o que nos europeus? Esse conceito de superioridade. Da mesma forma que o Império Romano estabeleceu aquele conceito de raça superior, o cristianismo, no processo, nós vemos que o próprio judaísmo criou um certo racismo decorrente do quê? Do desprezo de qualquer outra raça que não fosse judaica. Qualquer outro povo, qualquer outra etnia que não fosse a judaica, deveria ser desprezada e desmerecida. Então, os judeus, eles criaram isso. Nós vemos isso nos dias de Jesus, que Jesus ele combatia muito o farisaísmo. E daí nós vemos também no decorrer do Novo Testamento, começando em Atos, na história da igreja, na visão de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, a dificuldade que eles tinham de lidar com os judeus, porque os judeus se intrometiam no meio dos gentios e queriam transformar os gentios em judeus. E o princípio do evangelho não é esse, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, eu espero estar sendo claro e está dando para acompanhar. Então veja, os judeus eles tinham preconceitos. Vemos isso na história de Pedro. Pedro, quando vai visitar Cornélio, ele chega com uma visão muito abrupta. Ele chega para Cornélio, se você quiser ir comigo em Atos dos Apóstolos, você percebe que a própria condição religiosa gera preconceito. Gera preconceito de raça. Ou, vamos estabelecer melhor, preconceito de etnia. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele recebe uma visão de Deus, que é a visão do lençol que desce, cheio de vários tipos de animais. Ele fala, eu não vou comer coisa imunda. E Deus diz para ele, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. E ele estava preparando Pedro porque havia uma grande resistência de Pedro de pregar para os gentios. Por isso que ele dá aquela visão falando, olha, não despreze porque os gentios são o povo que eu amo. Os gentios não são judeus. Os gentios, independente sejam gregos, romanos ou qualquer outra raça ou etnia que possam querer os homens, por meio das suas definições idiomáticas, definir como diferentes, todos eles estão debaixo da minha graça, debaixo do meu amor, debaixo da minha preocupação. Porque quando eu criei o homem, eu não criei o homem dividido em grupos, eu criei homem e mulher, como sendo homem e mulher o ser humano. E a partir deste homem e mulher, todos os demais seres humanos, com todas as suas diferenças, vieram a surgir. Deus não faz distinção disso.
E quando nós chegamos aqui no capítulo 10, ele vai até Cornélio, veja só, a posição de Pedro e como estava inserido esse ranço por causa da religião, esse preconceito gerado em relação às outras etnias. Olha o que ele diz, verso 23 do capítulo 10. Pedro, pois, convidando-os a entrar, são os enviados de Cornélio, ele recebe-os e no dia seguinte, verso 24, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ou seja, Pedro vai pregar para uma congregação que já estava ávida de receber o evangelho. Aconteceu que, indo Pedro ao encontrar-se com Cornélio, Cornélio saiu ao encontro, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou, mas Pedro se levantou e disse: ergue-te, que também sou homem como tu. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Presta atenção no verso 18. E a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Percebe a cultura judaica? Se você não é judeu, você é de uma raça desmerecida. E o judeu não pode nem se misturar com outra raça. Nossa raça é melhor do que a sua raça. O judeu tinha esse preconceito, Pedro tinha esse preconceito. Por isso é necessário, depois leia o capítulo 10 todo, você vai ver a necessidade de Deus trazer uma revelação para Pedro, dizendo: olha, tira dos seus olhos esse preconceito. Este preconceito de raça, esse preconceito de que porque você é judeu, é melhor do que os outros, tira isso do teu coração, porque eu não estou nesse negócio. Você não pode dizer que é imundo, que é impuro, que é indigno aquele a quem eu purifiquei, aquele a quem eu acolho. E Pedro aqui, mesmo sendo dirigido por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, sendo revelado a ele como deveria se portar, ele ainda deixa transparecer de forma clara esse preconceito, dizendo: vocês são de uma raça que eu não deveria nem estar na casa de vocês, eu não deveria nem me misturar com vocês, eu não posso ter parte com vocês. Porque nós somos diferentes, nós somos melhores. Então, no judaísmo existia isso. E quando veio o cristianismo, nós percebemos que dentro do cristianismo começa a existir também esse preconceito. Se você vai mais adiante, ali por volta do ano 800 da era cristã, anos 900 da era cristã, quando começa o período das cruzadas, das investidas, quando Jerusalém é tomada pelos turcos, os turcos, o Império Turco Otomano, eles começam então a ganhar terreno e dominam Jerusalém, dominam Israel e vão ganhando espaço, eles propriamente chegam até a Itália. Os turcos otomanos, na verdade, eles acabaram chegando propriamente até a Espanha, o que era chamado de coroa de Algarve, Portugal e Espanha, que era um reinado só. Eles acabaram expandindo o seu território de forma gritante. E daí começaram um período das cruzadas, que foram centenas de anos, e várias cruzadas, que foram enviadas para o Oriente Médio no sentido de quê? De acabar com os infiéis. Tanto os islâmicos, os turcos otomanos, que eram seguidores de Maomé, aí já existia o conceito de islamismo, consideravam os cristãos como infiéis, porque não tinham a mesma religião e por isso tinham que ser exterminados, assim como os cristãos consideravam os turcos otomanos como infiéis e deveriam ser exterminados. Por quê? Porque não tinham a mesma fé. E a igreja predominante na época católica, foi promovedora desses movimentos de destruição, de morte, de grupos que eram diferentes. Em nome do quê? Da primazia da religião. Isso é preconceito. Isso é preconceito religioso. E isso era voltado para uma raça. Nós somos cristãos, nós, os europeus, e nós temos que destruir esse povo que vem com essa religião sem sentido e vamos matá-los, vamos destruir. E infelizmente perdura em muitos conceitos religiosos hoje esta filosofia de destruição, de morte dos que pensam diferente, ou de que têm uma fé diferente da nossa. E nós vemos o seguinte, que quando chega então 1500, que é a época dos descobrimentos, a Igreja Católica ela entra nesse processo de colonização e ela vem com o propósito de catequizar, principalmente a América do Sul, e ela vem o quê? Com os jesuítas, e os jesuítas trazem na bagagem esse conceito. Inclusive, eles vão trabalhar em cima do quê? Que os negros, os índios não poderiam ser explorados, mas os negros poderiam. Em alguns momentos já li a respeito que eles falavam que os negros eram negros porque tinham a marca de Caim.
Porque Caim, quando marca Abel, ele fala: Deus, mas todo mundo que me encontrar vai querer me matar. E Deus fala: não, eu quero que você viva com esse peso, eu quero que você viva com o peso das suas responsabilidades, não que você seja morto pelo pecado que você cometeu. Para que haja arrependimento, para que haja mudança. E alguns dizem que Caim era negro, ele ficou negro por causa disso. Há outros que dizem o quê? Justamente por causa do desenvolvimento da própria antropologia, do estudo da antropologia, do desenvolvimento humano, da geografia. Nós vemos que, segundo a Bíblia, os descendentes de Cão, Canaã foi amaldiçoado por Noé, depois você pode ler lá em Gênesis esses episódios. Depois dizem que a maldição que Noé lançou sobre Cão foi que eles ficaram negros. Forçar a interpretação. Canaã foi amaldiçoado. E decorrente do quê? Os descendentes de Cão, ou de Canaã, acabaram migrando para a região norte do norte e oeste do chamado Oriente Médio, e também da África. E decorrente, como a África, em sua maioria, é colonizada ou é habitada pelo povo de cor negra, então se estabeleceu esse conceito, mas isso é uma coisa preconceituosa, sem base bíblica, sem referência nenhuma de que isso seja símbolo de maldição. Mas a igreja acabou usando disto para justificar uma prática hedionda de violência contra um semelhante. Porque não há distinção de cor aos olhos de Deus. Não há distinção. E qualquer ser humano que faça isso está perdendo um pouco, não da sua, digamos, não é uma questão só moral, ele perde a sua própria humanidade. Quando nós tratamos alguém por causa tratamos diferente, com preconceito, ou nos oprimimos, ou causamos dano, nós não estamos somente fugindo dos conceitos do cristianismo, nós estamos fugindo do próprio conceito de ser humano, de humanidade. É desumano tratar um ser humano como um outro semelhante, como diferente, porque nessa semelhança há alguns conceitos que o distinguem de nós. É desumano, é brutal, é violento, para não estabelecer que é diabólico. Porque o único que tem um conceito de causar tamanho dano é Satanás. E o homem, quando usa do preconceito racial, do preconceito étnico, de qualquer forma de preconceito para desmerecer o ser humano, ele está agindo dentro da vontade de Satanás e não dentro da vontade de Deus. Porque Deus ama o homem. Deus ama o homem. O único que odeia a humanidade é Satanás. Deus não tem ódio pelo homem. Deus quer que todos se salvem. Deus mandou o seu filho para salvá-lo, para salvar a humanidade. Então, dentro disso, nós vemos que o conceito de raça e etnia foi sendo distorcido pelos próprios defensores do cristianismo. E a igreja que vem sustenta o abuso. E você vai ler a história, há registros históricos aqui no Brasil, se você for ver isso, muitos da comunidade negra foram abusados pelos próprios jesuítas, pelos próprios religiosos. Os indígenas foram brutalmente violentados pelos jesuítas, que eram os representantes do Evangelho, da salvação de Cristo. E na América, a mesma coisa. Eles vêm da Inglaterra, se você vai estudar a história da colonização americana, eles fogem, os americanos, os que dão origem à comunidade americana, fogem justamente da Inglaterra por causa de perseguição de minorias, e inclusive de conceitos religiosos, porque vêm os puritanos, são muitos dos que vêm nesta época. Os menonitas são que vêm nesta época colonizar as Américas. Por quê? Porque não havia lugar para eles na Inglaterra. Então eles vão no sentido, vamos construir um novo lar. Mas chegando neste novo lar, é lógico, num primeiro momento, houve uma certa interação com os nativos, mas se você quiser ler um livro, não me lembro o autor, mas é um livro que fala sobre o genocídio da raça dos nativos americanos. O livro se chama Enterre meu coração na curva do rio. É um livro que traça, assim, é um livro pequeno, não é de grande volume, dá para se ler rapidamente. Enterre meu coração na curva do rio, que fala sobre o genocídio dos índios americanos.
Porque os americanos, eles propriamente exterminaram todas as raças que existiam, todas as etnias, todos os indígenas com as suas culturas, com seus valores, com seus princípios. Hoje há uma minoria, de nativos americanos que vivem na América do Norte. Por quê? Porque eles se achavam melhores. Num primeiro momento vieram para dominar e quando esse povo não se submeteu à sua dominação, porque lembra que eu falei que a origem de toda forma de racismo, toda forma de preconceito, é quando a pessoa quer se sobrepor sobre os outros. E como ela não consegue por meio da argumentação ou por meio de meios pacíficos, então ela subjuga esses por meio da força. E a escravidão foi uma maneira disso acontecer. E eles então começam a subjugar os indígenas e destroem, por quê? São chamados inclusive peles vermelhas. Já deve ter visto filme de faroeste, né, americano, e eles chamam os indígenas lá de pele vermelha, são os peles vermelhas, porque vieram os europeus e eram os peles brancas, aqueles brancos desbotados, extremamente quase transparentes, e eles vêm, encontram aquele povo bronzeado, queimado, tostado do sol, eles chamam de peles vermelhas e são quase dizimados. E daí eles precisam de mão de obra e começam a trazer o quê? Trazer os escravos e subjugam os escravos a situações subhumanas. Subhumanas. Se você ler a respeito da escravidão americana, é uma coisa brutal, brutal. E a segregação que vem, por incrível que pareça, vem até hoje. Até hoje existe segregação nos Estados Unidos, onde os brancos e os negros não podem usar os mesmos banheiros. Na década de 60, década de 50, quando houve um grande momento ante a segregação racial, quando surgiram personagens como Martin Luther King, como surgiram personagens como Malcolm X e outros mais, mas esses se tornaram dois referenciais. O Malcolm X em prol do povo de cor de pele negra, de origem africana, ou que foram chamados afro-americanos, deveriam tomar em armas e tomar pela violência. Foi criado o movimento Panteras Negras, depois você pode ler a respeito, a internet vai trazer bastante informação sobre isso, que era um movimento pela força. Malcolm X foi assassinado, o movimento foi debelado, foi tido como até um grupo terrorista. Martin Luther King, por sua vez, embora moral duvidosa em muitos assuntos, mas Martin Luther King foi um defensor da paz, que trabalhou em prol da eliminação, da superação dessa segregação racial por meio da paz, movimentos pacíficos que foram brutalmente combatidos. E há muitos filmes, há documentários, há livros que falam a respeito desse momento. E os Estados Unidos nunca superou isso. A igreja de brancos e igrejas de negros, onde os negros não podem entrar nas igrejas dos brancos e os brancos não podem entrar na igreja dos negros. Mas é interessante que eles usam a mesma Bíblia, cantam os mesmos louvores e pregam o mesmo Deus, pregam o mesmo Evangelho e anunciam a salvação do mesmo Cristo. Como pode ser uma coisa dessa? Uma coisa insana. E dentro dessa própria colonização, nós vemos que o quê? Os americanos em si, principalmente os que vêm do sul, se sentem no direito, porque eles são uma raça superiores, e os negros, por sua vez, são uma raça inferior. E nós vemos então o quê? Que no decorrer dos séculos, mesmo havendo a abolição da escravatura dos Estados Unidos, mesmo havendo a Guerra de Secessão, que dividiu os Estados Unidos em dois, o estado do norte e do sul, e depois da guerra o norte venceu, e foi subjugado o sul, ainda os estados do sul até hoje são extremamente segregários. Então nós vemos que tudo isso é fruto do quê? De conceitos que usam a própria Bíblia, usam a própria religião como fator de segregação. E dentro disso, onde que a Bíblia fica? Nós devemos entender algo simples. Deus nunca quis a escravidão para o homem. É interessante que depois você pode ver lá na tua Bíblia, quando você vai lá em Êxodo capítulo 21, Deus fala sobre escravidão. Deus fala sobre escravidão do semelhante, mas era a escravidão que a Bíblia trabalha, tanto em Levíticos, como trabalha também em Deuteronômio, que trabalha, Deuteronômio capítulo de número, vai ser capítulo número 15 de Deuteronômio, capítulo 21 de, vou ficar com esses dois, capítulo 21 de
de Êxodo. Você vai ver ali que em Deuteronômio capítulo 15 fica bem mais claro isso. Ele trabalha em cima da escravidão da seguinte maneira: a escravidão era uma forma de transformação de circunstâncias de vida. Como assim? A subjugação de um povo para ser escravo nunca foi propósito de Deus, porque Deus já havia permitido que o povo de Israel fosse escravo para que eles aprendessem a ter misericórdia. Inclusive, quando ele fala de escravidão, ele fala: nunca se esqueça de tratar com dignidade os que são escravos na tua casa, porque você já foi escravo na terra do Egito. Mas o conceito da escravidão não era subjugar um povo, mas era agregar o povo debaixo do mesmo conceito do servir a Deus, de honrar a Deus. Quando a escravidão que é permitida na Bíblia, que é tolerada na Bíblia, é a escravidão de 7 anos, na verdade de 6 anos. Quando, por exemplo, se eu tivesse uma dívida para você e eu não tivesse como pagar, eu poderia ser vendido a você como pagamento de minha dívida. O interessante é que dentro disso eu estaria me comprometendo a viver como escravo. Depois você pode ler os pormenores dessa lei lá em Deuteronômio 15. Que o conceito básico é o seguinte: eu vou trabalhar para você durante 6 anos, mas eu não vou trabalhar de graça, eu vou trabalhar por metade de um salário e você vai me sustentar, você vai me dar casa, você vai me dar comida, você vai me dar roupa e você vai zelar do meu bem-estar. E eu vou trabalhar para você. No final, a cada 7 anos, não 7 anos de... Por exemplo, hoje é 2020, então 2020 é o ano do perdão, é o ano do jubileu. Então o que acontecia? É o ano da remissão. O que acontecia? 2020 é o ano da remissão. Então hoje eu fiquei devendo para você e me tornei teu escravo. Então eu trabalharei para você até 2007. 2006, eu trabalharei até 2006. Em 2007 você me daria a liberdade. E você me daria a liberdade dentro dos seguintes padrões. Você daria a liberdade para mim nos seguintes princípios. Você me daria condições do seu rebanho, me daria gado, me daria condições de começar a minha vida novamente. Eu me tornei escravo seu porque eu não tinha condições. Então, me tornei, trabalhei 6 anos para você, e daí você me libertaria, me daria alforria, e eu poderia reconstruir a minha vida com os recursos que você me daria. Percebe como era a escravidão? É interessante que existia o ano da remissão. O que acontece? O ano da remissão era a cada 7 anos. E se, por exemplo, o ano de 2020 foi o ano da remissão, se eu me tornasse escravo seu no ano de 2025, eu só poderia ser escravo para você, minha dívida seria perdoada e eu seria escravo para você até 2027, até 2027. Percebem? 7 anos. E até a orientação dizendo: olha, não seja ganancioso de olhar com maus olhos a pessoa que você vai tomar com escravo, faltando pouco tempo para a remissão. Por quê? No final dos 7 anos, não 7 anos de escravidão, 7 anos que era estabelecido no calendário judaico. A cada 7 anos havia a liberação de todos os escravos. A cada 7 anos, todos os escravos eram libertos, ganhavam alforria e perdão de suas dívidas e recursos para começar de novo. Era assim que era a escravidão no povo de Israel. E ali fala, inclusive, o seguinte: há uma definição lá no capítulo 15 de Deuteronômio que fala: se você vender a tua filha, porque você não tem condições, e você vender a tua filha, a pessoa que comprar a tua filha não vai comprar a tua filha como escrava. Ela vai comprá-la como escrava na condição de que ela se torne esposa do teu filho. E ela vai ser tratada como sua filha, com toda a dignidade. É interessante isso. A escrava não era escrava para ser abusada sexualmente, para ser explorada de várias formas e maneiras, mas era para ser tratada como se fosse a própria filha do que a comprou. Então a escravidão para Deus, a própria Bíblia colocou a escravidão, Deus colocou a escravidão como uma forma o quê? De recuperação na vida do homem, de estar debaixo de um controle. É interessante que, isso é estudo para outro dia, talvez no domingo que vem eu fale um pouquinho mais sobre isso, no conceito desse princípio de escravidão, porque nós mesmos, esse conceito de serviço, de escravidão, foi passado para nós dentro do cristianismo, que nós nos tornamos escravos de Cristo, nos tornamos servos de Cristo. A palavra servo e escravo é a mesma. Usamos a palavra servos porque ameniza o termo escravo, mas continua sendo o mesmo. Então vamos lá.
Mas quando olhamos essa questão de distinção, nós vemos que a escravidão é fruto da malignidade humana. Essa escravidão opressora, dominante, destruidora da moral, da ética, destruidora da autoestima, isso é diabólico. Não procede de Deus, nunca procedeu e nunca procederá. Domingo que vem a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso então. O relógio é nosso inimigo. Mas eu gostaria de deixar 2 textos com vocês que estabelecem o conceito de como o cristianismo deve tratar as diferenças. Isso seja, entenda, não estou falando sobre a licitude e nem a prática, como certo ou como errado, mas como nós devemos ver os diferentes, seja na questão étnica, seja na questão de cor de pele, seja na questão de costumes, de valores, seja no costume de religião e seja no costume de práticas de práticas sexuais. Como nós devemos ver? Vá comigo em Gálatas primeiramente. Que justamente é o problema que os Gálatas estavam enfrentando, o preconceito dos judeus em relação a eles. Porque os Gálatas eram gentios, eram gregos, e eles estavam, na verdade a Galácia é propriamente a região da Turquia hoje, mas eles eram desmerecidos por causa da sua origem étnica. E olha o que diz aqui, quando você vai no verso 24 do capítulo 3 de Gálatas. Diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aqui ele está falando sobre a lei mosaica, que seria como o aio, seria aquele que tem autoridade jurídica sobre aquele que é menor de idade ainda. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós. Eu não sei qual a cor da tua pele, eu não sei qual o formato dos teus olhos, eu não sei a tua origem de raça, de nacionalidade, de etnia, de continente, eu não sei. Mas o que diz o texto é o seguinte: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É lógico, aqui ele está falando àqueles que fazem parte da igreja, aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, já aceitaram Jesus como dono de suas vidas, já tomaram este passo de subserviência à autoridade de Cristo, que é algo que a gente vai falar melhor no domingo que vem. Ele diz assim: portanto, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, dessarte de maneira que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Paulo deixa transparecer bem claro, e Paulo era extremamente rigoroso em questão da lei. Ele diz claramente o seguinte: aos olhos de Deus, Deus não faz distinção se você é branco, se você é negro, se você é asiático, se você é pele vermelha. Deus não faz distinção se você é homem, se você é mulher, se você é transgênero, se você é homossexual. Deus não faz distinção. É lógico, existem certas práticas que a Bíblia condena, que a Bíblia não concorda e que ferem o caráter de Deus. E isso é uma coisa que tem que ser tratada à parte. Mas Deus, quando olha a humanidade, todos estão nivelados debaixo de uma condição só. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa em que continente, em que etnia, em que cultura, em que religião essas pessoas estejam. Todos estão debaixo do pecado. O pecado nivela a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como a graça também nivela a humanidade, porque todos que estão debaixo do pecado podem sair debaixo do pecado por escolha e entrar debaixo da graça. E aí não há distinção. Deus não faz distinção sobre quem ele acolhe. É lógico que quando ele acolhe, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, seja lá o que for, seja homossexual, seja transexual, nós somos colocados diante de uma nova expectativa de vida e de valores que devemos assumir para que as nossas escolhas de vida possam coincidir com as escolhas de vida, de princípios e valores que Deus espera que nós tenhamos. Dá para entender isso? Então, não há distinção. Por isso que quando eu
como cristão, desmereço alguém por causa de uma característica que me desagrada, por causa de uma forma de pensar que me desagrada, de uma religião que me desagrada, por uma escolha sexual que me desagrada, eu não tenho direito como cristão de desmerecer essa pessoa, porque ela é amada por Deus. Ela foi amada por Deus e Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. A minha responsabilidade é acolhê-la, apresentar o Evangelho, para que o Evangelho possa transformar o seu coração e ela possa alcançar a mesma graça que eu recebi. Aos olhos de Deus não há distinção. Nós devemos entender que tudo isso é fruto de uma malignidade humana. E se qualquer pessoa, qualquer filosofia de vida, qualquer religião, qualquer grupo étnico que seja, estabelece conceitos apoiados na Bíblia, que desmereçam o ser humano por quem ele é, saiba, isto é fora dos padrões de Deus, porque para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há distinção de pessoas. Para Deus existe só uma questão. Deus ama o homem. O homem, raça humana, está debaixo dos olhos de Deus e Deus quer alcançar a todos. Deus quer salvar a todos. Deus quer resgatar a todos. O nosso desejo profundo, o nosso desejo de coração é que você possa entender isso e que nós possamos divulgar essa palavra de amor, do amor de Deus. E principalmente nós começarmos a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, trabalharmos esse conceito que não há nada que nos separe, nada que nos separe um do outro a não ser o preconceito. Nada que nos separe um do outro a não ser o egoísmo, a ganância, o desprezo que vem da nossa própria natureza pecaminosa. E eu não tenho direito, eu não tenho o direito de desmerecer ninguém, eu não tenho a autoridade de desmerecer ninguém por quem ela é ou pelas escolhas que ela faz, mas eu devo tratá-la com a dignidade que Deus trata a todo ser humano. E essa dignidade a quem Deus trata todo ser humano é uma dignidade que nós temos que promover na nossa vida familiar, nós temos que promover na nossa cultura, na nossa sociedade, seja dentro da igreja, uma igreja sem preconceitos, uma igreja sem rótulos, uma sociedade sem rótulos, uma sociedade sem preconceito. E entendemos sim que por causa desta malignidade humana, até o cristianismo foi usado como base de opressão. Até o cristianismo foi usado como base de dominação e de dano. Mas cabe a mim e a você hoje termos essa consciência de que a cruz nivelou todos os homens debaixo do mesmo sacrifício, debaixo do mesmo sangue e debaixo do mesmo perdão. Nós queremos passar isso para você e que você possa guardar isso no teu coração. A semana que vem nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns conceitos da escravidão da visão bíblica, da visão da Bíblia, e como esse próprio conceito criado por Deus de escravidão que está na Bíblia coincide com o conceito de vida cristã que Deus espera que nós tenhamos com Ele. Tá bom? Eu espero que Deus possa ter acrescentado ao teu coração. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, quiser que a gente acrescente alguma coisa, tire alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone 11 98 573 0510. Estamos à disposição sua, né? Estamos a teu serviço para compartilharmos da fé. Se você não concorda, estou aberto a ouvir as tuas não concordâncias. Se você concorda, estou aberto a ouvir as suas concordâncias. Se você tem dúvida, estou aberto a compartilhar com você um pouquinho da experiência que a gente tem para tentar dirimir as suas dúvidas. Então use desse tempo, use dessa proximidade e nós estamos aqui para servir, tá bom?